bastante, né? Porque é um tema que é um dos temas mais interessantes, um dos temas, boa noite, Adriano, um dos temas mais práticos, vamos dizer assim, do nosso direito das famílias. É nítido que a gente poderia falar de coisas bem mais teóricas em relação a esse tema, mas eu vou me ater aqui às questões mais pragmáticas, as questões mais colocadas ali em exames e também em relação às possíveis questões que chegarão aí para vocês no plano prático, perfeito? Eu mandei então para vocês os slides e a gente vai começar a falar sobre hoje da dissolução da sociedade conjugal e do casamento, trabalhar assim um norte referente a notas introdutórias. Aqui nós temos uma discussão gigantesca se a separação judicial existe ainda, se não existe. A gente sempre fala nas nossas aulas que a separação judicial ela foi extirpada do nosso ordenamento jurídico com a emenda constitucional 66 de 2010, mas a questão é que vocês vão se deparar ali até mesmo com posicionamentos recentes do Superior Tribunal de Justiça, colocando a situação de que, de fato, existe ainda a separação judicial. E eu não estou falando daqueles casos em que a separação já ocorreu e o casal precisa fazer aquela conversão da separação judicial em divórcio. Estou falando de gente que quer fazer a separação judicial até hoje, e a questão é o porquê disso, né? Parece que é para desafiar mesmo as questões jurisprudenciais, porque, de fato, no nosso ordenamento, a gente não tem ainda, vamos dizer assim, um risco sobre a separação judicial nos enunciados postos no nosso sistema. No nosso Código de Processo Civil também a gente tem alguns dispositivos que narram separação, né? Só que é meio que um contrassenso, porque a partir do momento em que se permitiu o divórcio direto, até mesmo sem audiência de ratificação, nada disso, é nítido que parece-me que a separação judicial deixou de existir. Qual que é o objetivo da separação judicial? A separação, perfeito? A dissolução dessa sociedade. Então, por que vai fazer algo que é mais oneroso, mais assim, com desgaste energético, de tempo, de dinheiro, sendo que nós temos o nosso chamado divórcio direto, que é o mecanismo utilizado de forma mais tradicional hoje, né, como uma das formas de dissolução dessa sociedade conjugal. Eu comentei com vocês, quando eu falei de anulação de casamento, de nulidade de casamento, que eram mecanismos utilizados em um passado remoto, né? Mas, por incrível que pareça, a emenda do divórcio, que permite o nosso divórcio direto, só veio em 2010. E é interessante porque a emenda vem em 2010, coloca ali a possibilidade do divórcio sem a necessidade de recursos de prazo para se dissolver essa sociedade, e logo, após alguns anos, nós já temos projetos legislativos para se fazer aquele divórcio sumaríssimo, divórcio diretíssimo, aquele divórcio que pode ser feito dentro do próprio cartório de forma unilateral, né? A pessoa manifesta ali a vontade de se fazer o divórcio no cartório, né, de forma extrajudicial. A gente vai ver aqui na aula de hoje também algumas questões referentes ao divórcio consensual extrajudicial. E aí depois o oficial do registro indicaria, né, chamaria essa outra pessoa, esse outro cônjuge, informando dessa dissolução. Mas isso é um projeto de lei ainda, tá? Ainda é um projeto de lei. Então, o nosso divórcio é o mecanismo que as pessoas se utilizam para dissolver a sociedade conjugal de forma geral. É claro que a dissolução da sociedade conjugal tem outras formas de dissolvê-la, a morte, por exemplo, é um grande exemplo da dissolução, mas quando as pessoas querem fazer ali a sua separação, aqui não utilizando o conceito, mas no modo geral, elas utilizam o divórcio, né? Isso vocês bem sabem. Pois bem, vamos comentar de forma bem breve essa emenda constitucional 66 de 2010 e essa revolução que ela fez, né? Porque, de fato, ela acaba revolucionando o direito de família e todas as categorias jurídicas relativas a esse sistema que é o nosso
divórcio. Perfeito? Então, novamente, gente, o Código de Processo Civil ele acaba reafirmando separação judicial, separação extrajudicial, mas o que importa para nós é essa emenda constitucional 66 de 2010, que vem lá de 13 de julho de 2010. O que ela fala? Olha como é que era a redação do parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição antes desta emenda constitucional. O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano nos casos expressos em lei ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Ou seja, gente, teria que se fazer a separação primeiro, perfeito? Depois, via de regra, esperar o transcorrer, né, o prazo de 1 ano, para daí fazer a conversão da separação judicial em divórcio. Ou seja, eram 2 atos processuais com o transcurso... Ah, desculpa. Claro que eu posso. Não só posso, como eu achei que eu já estava compartilhando. Obrigado por avisar, tá? Às vezes a gente faz esse tipo de patetada mesmo. Obrigado, Sayuri, por avisar. Acho que agora foi, né? Beleza. Então, nós tínhamos, né? O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio após prévia separação judicial por mais de 1 ano nos casos expressos em lei ou comprovada a separação de fato por mais de 2 anos. Gente, então imagina. Se fazia a separação e depois o divórcio, dentro desse prazo de 1 ano, ou instrução probatória para mostrar que no plano fático o casal já estava separado há mais de 2 anos. Então, imagina, isso prevaleceu até 2010, gente. Então, é um negócio muito recente, né, essa questão dessa separação, dessa onerosidade que eram impostas às partes, né? Veio a emenda do divórcio e fez um corte, né, em relação a essa vírgula e para frente dessa vírgula no artigo 226, parágrafo 6º da nossa Constituição, que fala agora o seguinte: o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. Ponto. Então, hoje, nós temos aquilo que a gente denomina de divórcio direto. Ou seja, cabe às partes entrar com uma ação. No caso, né, de divórcio judicial, nós temos a possibilidade do divórcio se dar na esfera extrajudicial, através do cartório, com acompanhamento de um advogado, né, como a gente vai estudar um pouco mais para frente, mas o que importa para mim, independente dessa discussão de separação judicial, de se existe ou não existe, eu vou colocar algumas questões em relação a isso, mas hoje o que importa para nós é que para se divorciar, dispensa-se essa separação de forma inaugural. A parte pode, então, entrar com aquilo que a gente denominou de divórcio e denomina de divórcio direto. Perfeito? Vamos falar um pouquinho aqui, então, já avançando, sobre os pontos do nosso Código de Processo Civil de 2015. Então, aqui a gente faz um parênteses em relação à nossa sistemática, se é possível fazer esse parênteses, né, com a nossa sistemática material, para visitar a nossa sistemática processual. Perfeito? Então, o nosso Código Civil de 2015, ele traz algumas inovações que são muito boas e outras inovações que são fantasmas processuais, como, por exemplo, a estipulação da separação judicial e extrajudicial mencionadas no nosso Código de Processo Civil de 2015. Pois bem, o processo civil é de 2015, com vigor ali em março de 2016, enfim. Foram-se, né, passaram-se 5 anos, pelo menos, para não constar essa separação dentro do CPC, mas mesmo assim constou. Perfeito? Então, o nosso CPC de 2015, como, por exemplo, no artigo 356, ele foi muito feliz para trazer a ideia daquilo que se chama de julgamento antecipado parcial do mérito. Ou seja, quando um ou mais dos pedidos formulados, ou parcela deles, mostrar, no primeiro momento, né, incontroverso, ou se estiver em condições de imediato julgamento por não haver a necessidade de produção de provas ou por ter ocorrido a revelia. Gente, aqui é aquela ideia, tem pedido A, pedido B, pedido C, pedido D. A parte, às vezes, confessa o pedido A,
o juiz, a juíza, no momento em que há a confissão, pode ali já julgar procedente o mérito desse processo, só que na parte, né? Ou seja, é uma parte, é uma parcialidade deste caso que está sendo julgado. Aqui, para nós, vai ser muito importante isso, porque, por exemplo, no plano prático, a parte ingressa com o divórcio, né? E aí se marca, mais fácil, né? A nossa chamada audiência, vamos dizer assim, na maioria dos casos, envolvendo família, de mediação, perfeito? Então, designada a audiência de mediação, as partes comparecem e ali a gente vai colocar via de regra, né? Geralmente, quando é divórcio judicial, geralmente não, ou é por causa de um litígio, ou seja, porque A e B não entraram no consenso, ou porque, na verdade, existem incapazes, geralmente os filhos menores, perfeito? Então vamos imaginar, filhos menores, junto com o divórcio, geralmente não está se discutindo somente o divórcio, mas se discute os nossos chamados alimentos, né, que a gente vai estudar ainda na nossa disciplina, a guarda, que também a gente vai estudar na nossa disciplina, direito de convivência, que é o nosso chamado direito de visitas, popularmente, ou seja, e também uma parte patrimonial, né? A gente não pode esquecer da parte patrimonial. Tem muita gente que está lá brigando, discutindo muito além das questões existenciais dos filhos, mas pelo patrimônio existente dentro dessa comunhão. Pois bem, para o advogado e para a advogada, a gente até acaba brincando, né? Que geralmente quando a gente entra numa lide de partilha, a gente já sabe mais ou menos o resultado dela, né? Por exemplo, comunhão parcial. Pô, o que foi ali havido durante essa constância da união, né? Existem bens que são incomunicáveis? Vamos ver, né? A gente conversa, vamos tentar chegar ali numa questão. Mas, basicamente, a partilha também não tem tanto segredo assim. Questão de guarda, questão de alimentos, nós temos uma instrução probatória muito severa, né? Nós temos inúmeros traumas que a gente acaba, que as crianças, infelizmente, em vários divórcios, acabam passando com alienação parental, com a necessidade daí do acompanhamento perante uma pessoa, um técnico, né, que tem a competência, não é o juiz, não é o advogado, não é o membro do Ministério Público que vai ter essa competência de acompanhar essa criança ou esse adolescente durante esse processo. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que, com o artigo 356 do nosso Código de Processo Civil, ele permite que, por exemplo, dentro de um divórcio, na própria audiência de conciliação, o juiz e a juíza decrete o divórcio desse casal e manda fazer a verbação deste divórcio perante ali o cartório, né, perante o ofício responsável. Perfeito? Então, vamos dizer assim, nós temos dois momentos. O primeiro momento é ter a nossa chamada audiência de conciliação ou mediação, em que ali o juiz vai decretar o divórcio e o processo continua tramitando para questionar, por exemplo, questões referentes a alimentos, questões referentes à guarda e etc., né? Então, novamente, o divórcio ele vai ser visto para nós como um direito potestativo, que não cabe, por exemplo, uma das partes fazer um exercício de um contraditório, uma manifestação de vontade. Novamente, o casamento é uma manifestação de vontade dupla, ou seja, A e B decidem se casar. É isso que importa. Então, se A não quer mais estar na situação de casado, é nítido que não cumpre ao Poder Judiciário forçá-lo a manter esse estado civil. Então, como se transforma no direito potestativo, é nítido que não cabe o exercício do contraditório nesse momento. E por não existir o momento do contraditório na questão do divórcio, é algo incontroverso. E sendo incontroverso, não existe produção de provas e, então, isso gera a nossa possibilidade do julgamento parcial do mérito. Perfeito? Nós temos, por exemplo, a justificativa em relação a esta possibilidade, como, por exemplo, agora fazendo uma outra utilização do nosso Código de Processo Civil, referente à nossa chamada tutela de evidência, né? Eu acho que eu até comentei com vocês um caso, que eu entrei com o divórcio, eles vieram do Japão, eu imagino que eu já comentei esse caso com vocês, em que eu não estava conseguindo citá-lo. Finalmente ele apareceu aí, ele até me
entrou em contato comigo, enfim, eu fiz um termo de uma declaração dele, e agora o divórcio, de fato, ele finalizou, né? Mas eu tinha uma dificuldade muito grande de citá-lo, porque eles voltaram do Japão, eu fiz encaminhamento de ofício para uma série de órgãos, mas não localizava. Foram 2 precatórias já para São Paulo, enfim. O que eu fiz? Eu fiz o pedido de uma tutela de evidência para que a juíza decretasse o divórcio, mesmo sem a citação da parte contrária. E a juíza deferiu. Então, depois, eu não sei se eu mandei esse caso para vocês, mas eu posso mandar também. E, recentemente, eu tive um outro caso também, que eu estou como dativo em Sertanópolis, em que eu fui nomeado posterior à audiência de mediação, ou seja, fora feita a mediação, foi estabelecido ali os alimentos, tá? Eles concordaram, o genitor concordou em passar um X de alimentos para o filho, e também o divórcio foi decretado por ser um direito potestativo, né? Então, o que continuou se discutindo ali? A partilha de um imóvel, supostamente, aluguéis, e aí depois eu fui nomeado e eu fiz um pedido, eu fiz uma reconvenção, melhor dizendo, né? E saiu agora também o resultado. Então, depois, se vocês quiserem que eu encaminhe para vocês terem uma ideia como que funciona isso na prática em relação a esse julgamento parcial do mérito e a continuidade desse processo no plano prático, depois eu encaminho para vocês, perfeito? Então, novamente, gente, o divórcio, ele é incontroverso. Então, a demanda, ela continua ali para o debate das outras questões, a guarda, os alimentos, a partilha, etc. Tá? A própria jornada do direito civil, a 7ª jornada, 2015, pelo enunciado 602, que se deu logo após, portanto, a nossa promulgação do nosso Código de Processo Civil, fala para nós que, transitada em julgada a decisão concessiva do divórcio, a expedição de mandato de averbação independe do julgamento da ação originária, em que persista a discussão dos aspectos decorrentes da dissolução do casamento. Então, a partir do momento em que se transita a parte em controvérsia, né, ou seja, faz coisa julgada material e formal. Então, a partir do trânsito em julgado, vamos imaginar, né, a pessoa ali, o juiz decretou esse divórcio numa sentença parcial de mérito. A pessoa vai ter que tomar o recurso cabível, perfeito? Caso ela não entre com recurso cabível, vai transitar em julgado e ela não pode fazer mais absolutamente nada em relação a isso, tá? Claro, vai falar ação, enfim, mas ela não consegue fazer nada mais em relação a isso e cabe, portanto, a averbação independente do trânsito em julgado da ação principal, porque a sentença parcial do mérito, né, de mérito, melhor dizendo, faz coisa julgada tanto no aspecto material quanto no aspecto formal. Tanto é que, por exemplo, você está lá processando uma seguradora, pediu danos morais e danos materiais. Veio a sentença e consignou ambos, né? Condenou a seguradora a pagar tanto danos morais quanto danos materiais. Vem a seguradora em sede de apelação ou de recurso inominado e recorre apenas referentes aos danos imateriais, ou seja, os danos morais. Você pode fazer o cumprimento definitivo, né? Nem o cumprimento provisório da parcela em controvérsia referente aos danos materiais, perfeito? Não cabe mais discussão em relação aos danos materiais, por isso é o cumprimento definitivo e nem provisório da sentença, beleza? Então, aqui são alguns outros exemplos que a gente acaba trazendo para elucidar. Além disso, gente, nós temos o enunciado 18 do IBDFAM, vocês sabem que o IBDFAM é o nosso grande Instituto Brasileiro de Direito de Família, que acaba encabeçando inúmeras inovações legislativas e pautas de discussões que acabam fomentando uma série de pontos que são interessantes para a nossa matéria, né? É o maior instituto nosso, que foi aprovado no 10º jornado, né, no 10º Congresso Brasileiro, foi em outubro do ano de 2015, que coloca para nós, nas ações de divórcio e de dissolução da união estável, a regra deve ser o julgamento parcial do mérito, artigo 356 do novo Código de Processo Civil, para que seja decretado o fim da conjugalidade, seguindo a demanda com a discussão de outros temas. Gente, é nítido que a gente vai falar sobre união estável, tá? Mas a dissolução da união estável, geralmente também mediante dentro de uma ação judicial, nós também temos a possibilidade de se julgar parcialmente os demais
temas. Perfeito? Bem, vamos falar aqui, só para eu dar uma pincelada bem breve em relação a essa discussão, se houve o fim da separação judicial, se não teve o fim da separação judicial. Para vocês, vamos colocar que, de fato, a separação judicial no plano prático deixou de existir, tá? Não tem razão de ser. Vamos ver se o STJ convence vocês do contrário, mas não tem razão de ser para existir a separação judicial a partir da Emenda Constitucional 66 de 2010. Pois bem, 2017, vem um RESP, né, 1.247.098, de relatoria da ministra Maria Isabel Galotti, que fala o seguinte, ó. E aqui é um trecho bem curto. A separação é a modalidade de extinção da sociedade conjugal, pondo fim aos deveres de coabitação e fidelidade, bem como ao regime de bens, podendo, todavia, ser revertida a qualquer momento pelos cônjuges. Aqui é perfeito, tá, gente? Vou continuar aqui, depois eu explico em cima disso. Ou seja, faz menção aos artigos 1.571, inciso 3º, e 1.577 do Código Civil. Já o divórcio é forma de dissolução do vínculo conjugal e extingue o casamento, permitindo que os ex-cônjuges celebrem novo matrimônio. Artigos 1.571, inciso 4º, e 1.580 do Código Civil. São institutos diversos, com consequências e regramentos jurídicos distintos. A Emenda Constitucional 66 de 2010 não revogou os artigos do Código Civil que tratam da separação judicial. E por que não revogou, né? Não revogou, e aí surge um povo doido que quer discutir isso lá no STJ, entendeu? Só que vamos lá, vamos tratar com seriedade que merece. A separação judicial é um instituto, vamos dizer assim, diferente do divórcio, tá? Como, por exemplo, na separação judicial, as partes, caso elas tenham interesse em retornar ao status quo, ou seja, reestabelecer o matrimônio, não precisa se casar novamente. Perfeito? Então, eu casei com a minha esposa, estamos fazendo uma separação judicial e depois a gente acaba reatando, vamos dizer assim. Peticionamos, né, e voltamos ao nosso estado de casados. Já no divórcio, isso não acontece. A partir do momento que há uma decisão com trânsito em julgado da decretação do divórcio, se eu reato com a minha esposa, eu só posso estabelecer um vínculo conjugal a partir do momento de um novo casamento. Perfeito? Um novo matrimônio. Então, não existe a possibilidade de eu peticionar direto no processo, falando assim, reestabelecemos a nossa sociedade conjugal e, portanto, requer-se que se volte ao estado de casados, né? No divórcio não é permitido isso. Uma vez divorciados, somente com a celebração de um novo casamento. Ponto. Na separação judicial, não, porque é possível, sim, fazer essa petição dentro desses autos para restabelecer esta sociedade, tá? Mas, professor, e se já tivesse sido feita a conversão da separação para o divórcio? Aí é divórcio, né? Então, aí também tem que casar novamente, perfeito? Mas, dentro desse julgado de 2017 do STJ, nós tivemos um posicionamento contrário do ministro Luiz Felipe Salomão, e esse posicionamento contrário do ministro Luiz Felipe Salomão é seguido por alguns outros juristas, que eu destaco para vocês. Luiz Edson Fachin, que é um grande civilista, né, ele era professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná. Paulo Lobo, que é um dos maiores familiaristas. Rolfo Madaleno também. Professor Zeno Veloso, que acabou deixando a gente recentemente. Álvaro Vilaça Azevedo, professor da USP. Maria Berenice Dias, que nem preciso dizer nada. Cristiano Chaves, Nelson Rosenwald, Pablo Estoso Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. E Daniel Amorim Assunção Neves. O professor Daniel Amorim Assunção Neves, vocês bem sabem, ele é professor
de processo civil, tá? E mesmo assim, o professor Daniel Amorim Assunção Neves entende também que esta questão da separação judicial resta extremamente ultrapassada, tá? Tanto é que o próprio Lênio Streck, vocês conhecem o Lênio Streck também, né? O professor Lênio Streck, ele fala que existe até uma inconstitucionalidade desse dispositivo, por exemplo, do CPC, ou até mesmo da manutenção dos artigos estabelecidos no Código Civil referentes à separação judicial, porque, na verdade, teria ocorrido uma, como é que é? Repristinação, né? Ou seja, você está restabelecendo uma norma que foi revogada por uma norma superior que foi dada antes, né? Ou seja, você está restabelecendo uma norma que já fora revogada. Então, existe uma tese muito interessante do professor Lênio Streck. O professor Lênio além de outras questões de filosofia do direito, mas ele é um grande constitucionalista, né? E como um grande constitucionalista, ele alega ali uma potencial inconstitucionalidade em relação a estes dispositivos. Tanto é que existe essa possível inconstitucionalidade, que nós temos o recurso extraordinário 1.167.478 do Rio de Janeiro, que está lá no STF, na relatoria do Luiz Fux, né, que reconheceu repercussão geral em junho de 2019 sobre a discussão se a separação judicial continua permanecendo ou não dentro do nosso conjunto de normas brasileiro, né? Ou seja, do nosso ordenamento jurídico brasileiro, e vai colocar ali definitivamente um ponto final nessa discussão. O que eu acho? Eu acho que é inconstitucional também, né? Deveria o legislador ter se atentado na emenda constitucional 66. Mas, no meu ponto de vista, houve uma revogação em relação a isso, porque dentro do texto constitucional que estava prevista a separação, foi, cortada aquela vírgula ali do parágrafo 6º do artigo 226 do nosso da nossa Constituição Federal. O professor Flávio Tartucci também concorda com esses outros grandes doutrinadores. Perfeito? Alguma dúvida? De boa? Bem, vamos falar um pouco das homologações do divórcio e da separação judicial consensuais, né? Bem, como colocar isso para vocês? Litígio é quando as partes não estabelecem um consenso. Quando as partes estabelecem um consenso, nós estaremos diante de um acordo. O acordo, portanto, é algo manifestado por ambas as partes e é algo livre, manifesto e consensual. Perfeito? Então, a partir do momento em que A e B entram num consenso em relação à partilha, se bens existirem, em relação à guarda, se filhos também tiver uma prole comum decorrente dessa união, alimentos, enfim. Se existir um consenso, é possível que A e B procurem um advogado, reduz essa vontade a termo, ambos manifestam acordo e assinam a petição, assinam a procuração, e o advogado leva isso para o Poder Judiciário, mas não como uma ação propriamente. Tem que ter muita cautela agora. Não como uma lide. Não vai existir lide. Esse é o ponto. Vai existir uma homologação. Por quê? Porque é a vontade manifesta das partes. É nítido que nós precisamos cumprir ali esses requisitos previstos no artigo 731 do CPC, que vai estabelecer lá para nós que as suas homologações, observados os requisitos legais, poderão ser requisitados em petição assinada por ambos os cônjuges, da qual constarão as disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns, aqui depois a gente faz um parênteses, tá? B,
as disposições concernentes à pensão alimentícia entre os cônjuges, ou seja, vai existir alimentos? Tá. Quais são as modalidades dos alimentos? É transitório? É alimentos ali provenientes de algo de compensação? Enfim, cônjuge com cônjuge. Ambas as partes estão inseridas no mercado de trabalho e renunciam a esse direito? Precisa constar isso lá dentro desse pedido de homologação do divórcio, tá? O que é muito importante e é indispensável, acordo atinente à guarda dos filhos incapazes e ao regime de visitas e o valor da contribuição para criar e educar os filhos. Perfeito, gente? Então, assim, como, depois a gente vai falar isso um pouco mais para frente, mas o Ministério Público, quando geralmente tem um consensual, deixa eu abrir também aqui uma outra questão. O divórcio consensual, logo um pouquinho mais à frente, a gente vai ver que é possível fazer no cartório quando não tem ali incapazes, né? Ou seja, quando não tem os filhos. Então, geralmente, quando o divórcio é levado para o Poder Judiciário e é consensual, 99% dos casos, vamos dizer assim, talvez, é uma relação que existem filhos provenientes dessa prole, dessa união, né? Contudo, nós tivemos ali, quando foi estipulada essa questão do divórcio no âmbito do extrajudicial, a gente vai chegar. Só que assim, por isso que eu falei que 99% tem filhos menores. Porque esse 1%, ou até um pouco mais, diz respeito às pessoas que não conseguem assistência judiciária no cartório, tá? Para que se faça, no tabelionato, no caso, né? Para que se faça ali o divórcio. Então, a lei que trouxe essa possibilidade, ela não diz nada sobre gratuidade. Então, parece que fere inúmeros preceitos constitucionais, mas até hoje nós temos uma discussão muito grande em relação a isso. Porque as partes, infelizmente, por mais que ela, às vezes, até tenha ali a possibilidade de pleitear uma gratuidade em relação a selos, emolumentos, enfim, isso não é concedido ou até mesmo não existe a previsão legal em relação a isso. Então, o que acontece? Se não dá para fazer no cartório, mesmo que não tenha filhos, né, a parte vai procurar o judiciário e vai pedir assistência judiciária. Então, assim, novamente, quando é consensual o divórcio e vai para o juiz, muito provavelmente tem filhos dentro dessa relação. Mas se não tem filhos, também nada impede que o casal procure o Poder Judiciário para fazer esse divórcio consensual. Por quê? Porque provavelmente é uma questão de custa, tá? De custas do processo. Porque, querendo ou não, no divórcio perante o tabelionato vai ter inúmeras custas referentes a essa escritura, tá? Já aqui para nós, no processo judicial, não. Se for concedida a justiça gratuita, vai ser expedido um ofício via mensageiro hoje para o cartório fazer a averbação desse divórcio, tá? Então, existe a possibilidade, mesmo na inexistência de filhos, né, do divórcio ser feito pela via judicial de forma consensual. O que eu falei para vocês que aqui é um parênteses em relação à descrição e à partilha dos bens comuns, por quê? Porque dentro do parágrafo único do artigo 731 do Código de Processo Civil, ele fala para nós que se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, faz-se a esta depois de homologado o divórcio, conforme as normas relativas à partilha de bens, né? Constantes dos artigos 647 a 658 do Código Civil, do Código Processual Civil. Então, todas essas disposições que dizem respeito ao processo de homologação judicial do divórcio ou de separação consensual aplicam-se no que couber ao processo de homologação de extinção consensual de união estável. Gente, aqui é um ponto importante, a gente vai estudar também ainda nesse capítulo, vamos dizer assim, da nossa disciplina, mas a parte, no momento que vai fazer o divórcio, ela não está obrigada, as partes não estão obrigadas a fazer a partilha dos bens, tá? Nós temos uma súmula que fala disso e nós temos um dispositivo no âmbito material que trata disso também. Então, se as partes não possuem interesse em fazer a partilha no momento do divórcio, por mais recomendável que isso seja, ela não é obrigada,
tá? Então, ela faz o divórcio, descreve lá que existem bens a serem partilhados, mas que não serão partilhados nesse momento, e aí, posterior ao divórcio, pode ser feita a partilha ou uma ação de partilha, algo nesse sentido, em eventual discussão, caso tenha futuramente, tá? Então, as partes não estão obrigadas a fazer a partilha desses bens quando da ocasião do divórcio, tá? Elas podem fazer isso de forma a posteriori. Como também não precisa descrever os bens existentes. Pode descrever, por exemplo, adquiriu a casa tal, o apartamento tal, o carro tal, mas não vai fazer a partilha, como também não precisa descrever quais são esses bens, tá? Então, cabe ali ao profissional que está assessorando esse casal ver o que melhor atende os interesses dele. Tá? Às vezes pode gerar uma onerosidade excessiva, às vezes tem excesso de partilha, tem que tomar uma série de cuidados, e aí a gente pode até mesmo discutir isso um pouco mais para frente, em relação a questões práticas referentes ao divórcio. Perfeito? Ministério Público, né? O Ministério Público ele tem um papel muito importante aqui para o nosso direito das famílias e no divórcio também não será diferente. Então, no que diz respeito à intervenção do Ministério Público das ações de direito de família, este deve ocorrer quando houver interesse de incapaz, seja ele menor, que é, vamos dizer assim, a grande maioria dos casos em relação ao divórcio, ou maior, né? Isso é caput do artigo 698 do Código de Processo Civil. Então, nesse mesmo dispositivo e nessas circunstâncias, o paquete, né, sempre deverá ser ouvido previamente a homologação de acordo. Gente, é até interessante isso no plano do Projud, né? Quando vocês vão protocolar uma ação de divórcio, vai estar lá classe processual e a matéria. Quando você coloca classe processual, divórcio e, vamos colocar assim, dissolução, agora não sei de cabeça, você não consegue, o sistema, o Projud, ele veda isso, você colocar duas pessoas, dois figurantes no polo ativo, né? Por quê? Porque como é um acordo e como é um pedido de homologação, existe duas pessoas, não existe polo passivo nesse caso, não existe lead, não existe parte contrária. São duas pessoas que são os requerentes, né? Duas pessoas indo ao Poder Judiciário para movimentar, para entrar, para buscar ali esse divórcio. A Thalia fala de dissolução, provavelmente é dissolução. Então, assim, e é muito interessante, quando você vai na classe processual e coloca dissolução ou divórcio na matéria, ele barra você colocar duas pessoas no polo ativo, ou seja, dois requerentes. Então, você tem que colocar uma pessoa no polo ativo e uma pessoa no polo passivo. Mas, na verdade, você não está entrando com uma ação de divórcio com parte contrária, mas sim um pedido de homologação desse divórcio que está sendo pactuado entre as partes, estabelecido mediante o advogado, né? Então, na verdade, você, ao invés de protocolar no Projud como dissolução, como divórcio, você vai protocolar ali como... deixa eu até abrir aqui para falar certinho para vocês. Mas é homologação de acordo extrajudicial, salvo melhor juízo. Deixa eu até confirmar aqui, tá? Só um minuto. Homologação da transação extrajudicial, classe processual. Daí o assunto principal fica dissolução. Então, o assunto principal é dissolução e a classe processual, homologação de transação extrajudicial. Então, gente, quando vocês forem ali executar um acordo, vamos supor, de alimentos, né? Ou seja, o alimentante está estipulando ali 50% do salário mínimo para o alimentado. É um acordo, você vai entrar, você vai protocolar esse processo como homologação da transação extrajudicial. E aí você consegue colocar duas partes dentro do polo ativo. Então é muito interessante porque até mesmo no sistema, né, que é algo, às vezes, extremamente mecânico, às vezes não, é extremamente mecânico, ele consegue auxiliar a gente nesse ponto, né? Porque não existe lead, não existe... briga, não existe nada disso. É algo consensual, é um acordo, tá? Mesmo assim, quando você ajuiza um acordo de divórcio, né, dentro desse pedido de homologação, o Ministério Público sempre será chamado para intervir de forma prévia à homologação, tá? Dentro disso, ele vai observar, por exemplo, as questões referentes aos alimentos, direito de convivência, guarda. É nítido que dificilmente ele acaba intervindo, tá? A não ser que seja algo extremamente absurdo, como até mesmo a não estipulação
desses alimentos e nem menção em relação a essa questão. E outra coisa, a dispensa e a renúncia em relação aos alimentos entre os cônjuges é permitido. Em relação ao menor, de forma alguma, é irrenunciável. Tá? A gente vai estudar isso também lá para frente. Então, precisa estar previsto, conforme eu falei para vocês, 731 do CPC. Além disso, nós tivemos uma lei bem recente, muito importante, muito interessante também, que é a Lei 3.894 de 2019. Que ela acaba por incluir um novo parágrafo dentro do 698 do Código de Processo Civil, que fala para nós que o Ministério Público também vai intervir quando não for parte nas ações de direito de família e que figure como parte vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Maria da Penha. Isso daqui é uma grande, vamos dizer assim, uma grande felicidade que o legislador teve essa sensibilidade de incluir esta questão, porque, infelizmente, sobretudo envolvendo casos litigiosos, né, de divórcio, nós temos, sim, inúmeras questões envolvendo Maria da Penha, medidas protetivas, enfim. E aí, mesmo que o divórcio esteja sendo estabelecido entre A e entre B, e vamos imaginar que não tenha ali um incapaz, um filho menor, por exemplo, o Ministério Público será chamado e deverá intervir aqui nesses casos em que houver, né, que estiver presente violência doméstica e familiar, tá? Isso daqui é muito interessante mesmo, tá? Relações de direito de família são relações continuadas, né? Então, muitas das vezes, por mais que exista a dissolução dessa sociedade, a relação continua, por exemplo, a criação dos filhos. Então, é nítido que as partes, necessariamente, elas precisam estabelecer um mútuo respeito, uma mútua assistência, uma mútua, no mínimo, tolerância em relação a entre A e B, tá? Então, por isso que é importante o Ministério Público estar presente, enfim. Além disso, a norma do caput do artigo 698 acaba seguindo uma tendência prática, porque o próprio Ministério Público Eleitoral, né, antes dessa estipulação do caput do 698, acabava intervindo ali em relação aos divórcios quando estavam presentes menores de idade ou incapazes maiores também. Lembrando que saiu um informativo essa semana, ontem, sobre essa questão da incapacidade envolvendo Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Exceção, não é mais regra, foi aquilo que a gente viu, não, a gente não viu, não sei, não lembro mais, mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência afasta a ideia de regra, por exemplo, de interdição. Hoje é exceção. Lembre-se, nós tivemos a revogação de inúmeros incisos estabelecidos no nosso artigo 3º do Código Civil, que foram passados para o artigo 4º, deixaram de ser absolutamente capazes e passaram a ser relativamente capazes. Então, hoje, a interdição, por exemplo, é uma exceção, e saiu um informativo ontem lá do STJ em relação a essa matéria. Perfeito? Alienação parental, né? Deixa eu questionar, né? Bem que isso daqui é mais acompanhamento judicial, né? Geralmente é feito pelos psicólogos judiciais e pela assistência vinculada ao juízo. Quando nós estivermos diante da alienação parental, e é nítido que a gente vai estudar alienação parental de forma aprofundada também, a síndrome da alienação parental, etc., mas o artigo 699 do Código de Processo Civil, ele acaba estabelecendo um importante aspecto de que quando existir ali uma discussão sobre abuso ou alienação parental, o juiz, ele deve estar acompanhado ali de especialistas para tomar o depoimento do incapaz, tá? Seja criança, seja adolescente, menor de 12, maior de 12, tá? E esse especialista pode ser um psicólogo ou uma assistente social, ou ambos. Aqui, por exemplo, na minha comarca, no meu foro, vamos dizer assim, nós temos tanto assistente quanto psicólogo que faz esse atendimento duplo quando nós estivermos diante ali dessas questões de abuso e de alienação parental. Perfeito? Falei isso para vocês no começo da nossa aula. Não cumpre ao juiz, a juíza, o advogado, a advogada, membro do Ministério Público, defensor dativo, defensor público, fazer esse tipo de atendimento. Nem tem capacidade para isso, não tem capacidade técnica alguma.
são relações que precisam ser, dentro dessa interdisciplinariedade, que é muito forte, muito rica para as nossas relações do direito das famílias, nós precisamos do apoio desses profissionais, que aí sim são profissionais extremamente capacitados e técnicos para se fazer esse acompanhamento e essa tomada de depoimento do incapaz. Perfeito? Abuso do exercício do poder familiar. A gente vai estudar poder familiar, vai estudar a questão da alienação parental, mas um pouco mais para frente aí também, tá? Salvo melhor juízo, a Sayuri questionou sobre a escritura pública, né? É possível, sim, se fazer o divórcio dentro do cartório, né? Dentro do tabelionato, sem grandes dificuldades, mas precisa cumprir alguns requisitos, né? Então, eventualmente, divórcio, a separação, lembrando que o STJ fala que a separação existe, né? E aqui nós estamos falando da separação extrajudicial. E a extinção consensual da união estável. Então, a gente fala de dissolução da união estável quando nós estamos mais na lide, né, no foro, na discussão judicial. E aqui nós temos a extinção consensual também para a união estável, que são feitos de forma consensual e não havendo nascituro, ou seja, até algum tempo, a pessoa grávida poderia fazer esse divórcio extrajudicial. Agora não pode, tá? Ou seja, nascituro, não pode fazer se tiver nascituro, filhos incapazes e observados os requisitos legais. Cumpriu, sobretudo, essa questão referente ali aos filhos incapazes, no plano prático, essas pessoas poderão realizar o divórcio mediante uma escritura pública, conforme as disposições do artigo 731 do nosso Código de Processo Civil. 731, gente, só voltando, é exatamente a mesma questão que a gente colocou aqui, referente a petição que é assinada por ambos os cônjuges, tá? Ou seja, você vai estabelecer as mesmas questões lá nesse divórcio que será feito mediante o tabelionato, perfeito? Então, nós acabamos inserindo em 2007 essa previsão, né, pela Lei 11.441, que inseriu o artigo 1124-A do Código de Processo Civil de 73, né, que o Código de 2015 acaba dentro do artigo 733, também colocando a possibilidade desse divórcio consensual se dar através de uma escritura pública pelo meio extrajudicial, portanto. Perfeito? É um ponto prático que eu acho que vocês já devem imaginar, mas é bom reiterar. Na regra do parágrafo 1º do artigo 733, essa escritura pública é nítido, né? Se está fazendo uma escritura pública é porque não precisa de homologação judicial e vai se constituir um título apto para qualquer ato de registro, bem para levantamento de importância, depositado em instituição financeira, etc. Que é um ponto interessante, tá? A gente vai falar de alimentos também para frente. Mas, por exemplo, aqui vai ter nome das partes aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um negócio para vocês. Puta, vai ter nome, aí complicou. Só que aqui, ó, a gente coloca, por exemplo, depois eu tenho que tirar isso daqui para mostrar para vocês. Só que aqui eu tenho uma minuta, né? Eu tenho uma minuta que eu encaminho para o tabelião, né? Do ofício de notas, com a qualificação, não dá para colocar, porque senão, às vezes, se não estivesse gravando e pedindo autorização, é tranquilo. Só que depois eu tiro o nome, eu tenho algumas coisas para passar aqui para vocês, mas aqui, por exemplo, nós temos um apartamento, um automóvel, uma empresa, patrimônio passivo, ativo, enfim. Pagamento do quinhão, ou seja, quanto que vai caber para o cônjuge varão, para o cônjuge virago, dos alimentos transitórios. Aqui, dentro desse divórcio, foi feito alimentos transitórios aqui, ó. Então, a gente coloca com fundamento no princípio da solidariedade, com índole constitucional, nos termos as partes pactuam de forma livre e espontânea alimentos transitórios em favor de tal, no valor, aqui no caso, R$ 2.700, a serem pagos todos os dias 5 de cada mês, iniciando 5 de maio de 2021 e findando 5 de outubro de 2023. Aqui, como que vai pagar, tal, não sei o quê. Exoneração também disso, porque o negócio é o seguinte, gente. Quando você estipula, novamente, quando tem menor, você não pode fazer o divórcio no cartório, perfeito?
Quando você estipula alimentos em relação ao cônjuge, existe uma discussão muito grande. Por quê? Porque vamos imaginar, chegou lá, estipulou os alimentos na escritura pública, bonita, beleza. Tá. O cara não pagou, ficou inadimplente. Esse título vai ser um título executivo extrajudicial e vocês vão se deparar que lá no cumprimento de sentença, da obrigação de prestar alimentos e outras questões, esse título executivo extrajudicial que tem a questão dos alimentos pode ser exigido como se fosse uma sentença judicial. Então, os mesmos artigos que são aplicáveis para o cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de prestar alimentos serão aplicados aqui para nós dentro dessa escritura pública, que é o título executivo extrajudicial. Por quê? Porque não precisa de homologação do juiz. Não precisando de homologação do juiz, cumprindo aqueles requisitos, né? Assinatura das partes, testemunhas, enfim, aqui nós temos também uma escritura pública que ainda é mais rígida ainda. Essa parte pode executar esses alimentos. A grande dúvida é: alimentos de cônjuge com outro cônjuge. Cabe prisão civil ou não? Lembrando que a prisão civil de devedor de alimentos é a única modalidade de prisão civil hoje existente no Brasil. Vocês acham que pode cônjuge dever alimentos para o outro cônjuge, né? Ser preso ou não em caso de inadimplência? O que vocês acham? Manda aí no chat. Está interagindo. Ou não mandem também. É só sim ou não, gente, pelo amor de Deus. Não deveria. Acho que não. Da forma que eu acho que eu coloquei, obrigado, Cauane e Sayuri, por terem respondido. Na verdade, nem eu tenho uma resposta concreta para vocês, tá? Nós tínhamos um posicionamento na quarta turma do STJ que falava que não podia. 2017. Veio a terceira turma e falou assim, pode. Então, as duas turmas de direito privado, uma falava que podia, a outra falava que não podia. E aí, imagina. Aqui no Tribunal de Justiça do Paraná, já há algum tempo, fala que não pode. Mas, graças a Deus, recentemente, a terceira turma mudou o posicionamento e falou que agora não pode mais ser preso em relação a esse tipo de débito alimentar decorrente de cônjuge para cônjuge, tá? Porque a natureza é diferente, tem uma série de questões, tá? Mas, novamente, estabeleceu alimentos dentro de uma escritura pública do divórcio perante o cartório, esta escritura pública pode ser exigida em juízo mediante a execução de alimentos, não será cumprimento de sentença, tá? Porque o cumprimento de sentença é um título executivo judicial, nós estaremos diante de um título executivo extra, né? E por ser um título executivo extra, será uma execução de alimentos, e aí vai correr a expropriação. Novamente, aqui, como é acordo das partes, o advogado gosta porque dá para brincar. Como, por exemplo, aqui nesse caso que eu estou olhando aqui para vocês, que eu fiz recentemente, semana passada, eu coloco, da garantia do pagamento dos alimentos transitórios. E o que o advogado faz? A fim de garantir o fiel e tempestivo pagamento de todas as parcelas constituídas nesse instrumento, alimentos transitórios, X, neste ato, empenha o bem descrito em penhor de primeiro e único especial grau, livre de concorrência de terceiros em caráter irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 1461 e seguintes do Código Civil, o automóvel da marca Volkswagen, modelo Jetta, modelo 2009, enfim. Ou seja, eu tenho, nesse divórcio, nessa minuta, eu tenho 5 páginas. Para eu falar da garantia em penhor, eu tenho 1, 2, 3 páginas só para falar do penhor que foi dado em garantia para o cumprimento dos alimentos. Então, por exemplo, se ele não paga, basta uma notificação da minha cliente para pegar esse imóvel e fazer o que ela bem entender com esse imóvel. E se não pagar o valor, cabe a execução. Se for a mais, daí é claro que cabe ali a restituição dos valores pagos a mais. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, novamente, essa escritura pública será um título executivo extrajudicial para essas questões, mas, na verdade, por ser um título executivo extrajudicial, não precisa da homologação judicial e você pode fazer
tudo que você imaginar com essa escritura. Pode averbar no registro de pessoas naturais para constar a averbação do divórcio. Se tiver, por exemplo, uma partilha que foi feita de forma desequilibrada, né? Ou seja, tem lá um patrimônio de 300 mil, caberia 150 mil para A, 150 mil para B, mas A ficou com 200 e B ficou com 100, nós temos a incidência, por exemplo, de TCMD, porque é visto como uma doação. Se não for pago, né? Se não for comprado esses 50 mil ali da diferença. Se for comprado esses 50 mil da diferença e for imóvel urbano, cabe em TBI, 2%, tá? Mas, se é feita, por exemplo, através de não onerosidade, cabe ITCMD, porque é visto como doação, e aí, aqui no estado do Paraná, ainda 4%, tá? Então, caberia 4% desses 50 mil que foi passado a mais para esta pessoa. Então, quando for fazer o registro lá no cartório de imóveis, dessa divisão que não foi equilibrada, o registrador vai pedir para que você anexe a declaração do ITCMD, o recolhimento desse ITCMD, e leve somente ali a partilha estabelecida dentro dessa escritura pública. É isso. Com essa escritura pública, você faz chover, beleza? E o tabelião, ele somente lavrará a escritura pública se os interessados estiverem assistidos por advogado comum, ou advogado de cada um deles, ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura deve estar prevista, deve estar no ato notarial. Novamente, gente, aqui da escritura pública tem uma polêmica muito grande, porque nós não temos uma previsão de fato que garanta a gratuidade da justiça, por isso que muita gente acaba, infelizmente, tendo que socorrer ao Poder Judiciário para se fazer essa demanda, né? Por mais que seja consensual e por mais que não tenha, por exemplo, impedimento para que se faça na forma extrajudicial, o único impedimento, de fato, é o dinheiro, e parece-me que é algo absurdo isso, mas o tabelião ele só vai fazer essa escritura se A e B estiverem acompanhados do advogado C e D, ou o advogado C pode representar tanto A quanto B. No judicial, mesma coisa também, tá? E se vocês souberem de cartórios que tem uma maravilha, né? Quando vocês estiverem dentro aí, se já não passaram por isso, né? Dentro do estágio, falar assim, tô aqui no cartório, a gente só precisa do advogado para assinar. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado, e se você souber de cartórios que façam isso, denuncie. Beleza? Então, basicamente, com a emenda constitucional 66 de 2010, nós temos, portanto, no artigo 1571, o que a gente está estudando, que a sociedade conjugal termina, 1, pela morte de um dos cônjuges, 2, pela nulidade ou anulação do casamento, que nós já estudamos, 3, pela separação judicial, por incrível que pareça, nós temos ainda essa previsão, 4, pelo divórcio. E parágrafo único, casamento válido só se dissolve pela morte de um dos cônjuges ou pelo divórcio, ou seja, o casamento válido só pela morte ou só pelo divórcio, beleza? E aqui, aplicação quando ausente, que eu vou comentar também no último slide, só para a gente finalizar. E parágrafo segundo, dissolvido o casamento pelo divórcio direto ou por conversão, ou seja, separação judicial, conversão para casamento, o cônjuge poderá manter o nome de casado, salvo no segundo caso, dispondo em contrário à sentença de separação judicial. Tá? Aqui uma questão de direito da personalidade. Dissolução pela morte presumida em decorrência de ausência. Lá nos nossos primórdios, né, no comecinho do direito civil, vocês estudaram a possibilidade da decretação, né, da declaração da morte pela ausência. Bem, como eu coloquei para vocês, o parágrafo 1º desse artigo 1571 fala para nós que o casamento será desfeito quando do ausente, né, quando tiver ali o cônjuge, quando tiver o cônjuge ausente, né? E aí, estando ausente, ele pode se causar com qualquer... Eu vou até tirar aqui o slide, né, porque eu já dei meio que o spoiler. Ele pode se casar com um terceiro, sem grandes dificuldades. Só que cônjuge ausente não necessariamente é cônjuge morto, né? Então, vamos imaginar que A era casado com B, B ficou ausente, e depois ali desse período de decretação da ausência, né, A decide se casar com C. Perfeito? Mas daí, B reaparece. E o que vai acontecer, né? Será que esse casamento será declarado válido?
Será que esse casamento será considerado nulo? Enfim, o que vocês acham sobre isso? Mandem aí. Nulo? Válido? Válido? Válido é uma boa. Eu chutaria válido também. Por quê? Ó, vamos voltar aqui. Existem dois posicionamentos, na verdade. Uma primeira corrente entende que vai se considerar válido o segundo casamento e dissolvido o primeiro, pela presença da boa-fé dos nubentes. Então, gente, quando a gente fala de princípio da boa-fé objetiva no direito das famílias, existe uma aplicação muito grande e nítida cada vez mais, tá? E vai desvalorizar a conduta, muitas vezes, de abandono desse ausente, né? Então, nós temos ali um combate em relação a esse abandono, também uma valorização em relação à boa-fé das partes. Mas existe uma segunda corrente que vai falar para nós que esse ato é nulo, porque não poderiam se casar as pessoas causadas, é uma causa de impedimento, né? Inciso 6 do artigo 1521. Então, com o reaparecimento desse cônjuge, não se aplicaria, portanto, esse artigo 1571, que é o que a gente está estudando desde o slide passado. Minha opinião, tá? Baseada aqui no professor Zeno Veloso, fazendo uma homenagem aqui a ele, né? Que nos deixou há pouco tempo. Começando a terminar e sintetizando. Vimos que o novo Código Civil Brasileiro, artigo 1571, parágrafo 1º, enfim, né, considera dissolvido o casamento do ausente cuja morte presumida é declarada. Está habilitado, portanto, o cônjuge presente a contrair novas núpcias, a celebrar outro casamento, reconstruir, enfim, a sua vida afetiva, buscar o seu direito natural, constitucional de ser feliz. Mas tudo é possível, mesmo o que considerávamos impossível. E o ausente pode reaparecer como alguém que ressurge das sombras, como um ser que ressuscita. Quid iuris, né? O novo Código Civil não resolve o problema e precisa fazê-lo, como muitas legislações estrangeiras, até em nome da segurança jurídica. Assim, encerrando essas digressões e não me limitando à crítica, venho sugerir que seja introduzido no Código Civil o artigo 1571-A, com a redação seguinte: se o cônjuge do ausente contrair novo casamento e o que se presumia morto retornar, ou confirmar-se que estava vivo quando celebradas as novas núpcias, o casamento precedente permanece dissolvido. Perfeito? Então, seguindo essa ideia, seguindo essas palavras do professor Zeno Veloso, é nítido que nós teremos ali, nós faria mais sentido fazer esse acréscimo em relação à nossa legislação. Perfeito, gente? Então, encerramos por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí agora.